Meu nome é Ayn Rand. Nasci com o nome Aliza Zinovievna Rosenbaum em São Petersburgo, na Rússia, em 2 de fevereiro de 1905. Minha infância transcorreu em meio ao luxo e à educação refinada que meus pais, prósperos farmacêuticos, puderam me proporcionar. Eu era uma criança precoce, apaixonada por histórias de heróis e aventuras, sonhando com mundos onde a grandeza humana não conhecia limites. Mas aos 12 anos, meu mundo desabou. A Revolução Bolchevique varreu a Rússia como um tsunami de destruição. Soldados bateram à nossa porta e confiscaram nossa farmácia, nossa casa, nossos bens. De uma hora para outra, nos tornamos refugiados em nossa própria terra. Lembro-me dos olhos de meu pai, antes tão confiantes, agora vazios de esperança. Minha mãe tentava nos proteger, a mim e as minhas irmãs, mas até ela não conseguia esconder o medo. Passamos fome, frio, e eu vi como um sistema político podia destruir vidas inocentes em nome de um bem maior que nunca chegava. Foi durante esses anos sombrios que descobri meu refúgio: o cinema. Nas telas escuras dos cinemas de Petrogrado, eu via imagens de um mundo diferente. Filmes americanos mostravam arranha-céus que tocavam as nuvens, pessoas vestindo roupas elegantes, sorrisos genuínos de quem podia sonhar livremente. A América se tornou mais que um país para mim, tornou-se um símbolo. Representava um lugar onde o mérito individual importava mais que as conexões familiares ou a aprovação coletiva. Um lugar onde eu poderia ser julgada pelo que criava, não pela minha origem ou classe social. Aos 21 anos, consegui o impossível: um visto para visitar parentes na América. Sabia que não voltaria. No navio que me levava através do Atlântico, olhei para as águas e fiz uma promessa a mim mesma: nunca mais permitiria que coletivismo algum esmagasse minha alma. Chegando em Nova York em 1926, fiquei hipnotizada pelo horizonte de Manhattan. Cada prédio era um testemunho da capacidade humana de criar, de transformar sonhos em realidade através do trabalho e da determinação. Hollywood era meu destino. Queria trabalhar com histórias, criar narrativas que mostrassem o que os seres humanos podiam alcançar quando livres para perseguir sua própria felicidade. Nos estúdios, conheci Frank O'Connor, um ator jovem e bonito, que se tornaria meu marido. Frank via em mim algo que poucos homens conseguiam enxergar. Não uma mulher que precisava ser protegida ou diminuída, mas uma mente poderosa que merecia respeito e admiração. Nosso amor se construiu sobre a base da admiração mútua e do respeito pela individualidade do outro. Comecei escrevendo roteiros, depois peças teatrais. Minha primeira grande obra, uma peça chamada A Noite de 16 de Janeiro, chegou a Broadway. O sucesso foi eletrizante, mas quando Hollywood decidiu adaptá-la para o cinema, fizeram exatamente o que eu temia. Transformaram meus heróis em vilões e meus vilões em heróis. Inverteram completamente minha mensagem. A raiva que senti foi transformadora. Naquele momento, compreendi que jamais poderia confiar minha visão artística nas mãos de outros. Se queria que minhas ideias chegassem ao mundo intactas, precisaria ter controle total sobre minha obra. Foi assim que nasceu Howard Roark, o protagonista de A Nascente. Howard era tudo o que eu admirava. Um arquiteto brilhante que se recusava a comprometer sua integridade artística, mesmo que isso significasse pobreza e rejeição. Ele preferiu trabalhar numa pedreira, quebrando pedras com as próprias mãos, a projetar edifícios medíocres segundo os gostos convencionais. Howard representava minha filosofia em formação. A ideia de que a lealdade suprema de uma pessoa deve ser para consigo mesma, para sua própria mente e visão. Escrever A Nascente levou 7 anos. Foram anos de rejeições constantes, de editores que não compreendiam minha mensagem, de críticos que consideravam minhas ideias perigosas ou estranhas, mas eu persisti. Cada manhã, sentava-me diante da máquina de escrever com a determinação férrea de um soldado partindo para a batalha. Estava lutando não apenas por um livro, mas por uma nova forma de ver a existência humana.
Quando A Nascente finalmente foi publicado em 1943, teve uma recepção morna da crítica, mas algo extraordinário aconteceu. Os leitores comuns se apaixonaram pelo livro. Eles viram em Howard Roark o reflexo de suas próprias lutas contra a conformidade, suas próprias aspirações de grandeza. O livro se espalhou de boca em boca, de coração em coração, até se tornar um fenômeno cultural. Mas enquanto celebrava esse sucesso, meu coração ainda sangrava pela Rússia. Milhões de meus compatriotas estavam morrendo sob o regime comunista, e o que mais me aterrorizava era ver intelectuais americanos flertando com as mesmas ideias que haviam destruído meu país natal. Vi professores universitários, artistas e escritores defendendo o coletivismo como se fosse uma novidade brilhante, ignorando os cadáveres que essa filosofia havia deixado pelo caminho. Isso me inspirou a escrever minha obra-prima, A Revolta de Atlas. Se em A Nascente eu havia mostrado o indivíduo criativo lutando contra a sociedade, em A Revolta de Atlas eu mostraria o que aconteceria se todas as pessoas verdadeiramente produtivas simplesmente parassem de trabalhar. E se os inventores, os empreendedores, os artistas e os pensadores decidissem fazer greve? E se eles se recusassem a continuar sustentando um sistema que os desprezava e explorava? Dagny Taggart, a heroína de A Revolta de Atlas, era minha resposta às pessoas que diziam que mulheres não podiam ser líderes em mundos dominados por homens. Dagny dirigia uma ferrovia não porque a sociedade lhe deu permissão, mas porque tinha a competência e a paixão necessárias. Ela amava seu trabalho com a mesma intensidade que amava os homens extraordinários que encontrava ao longo do caminho. Para mim, amor romântico e admiração intelectual eram inseparáveis. Escrever A Revolta de Atlas foi uma jornada de 12 anos através de um universo de ideias. Criei não apenas uma história, mas toda uma filosofia que chamei de objetivismo. Essa filosofia defendia que a razão era a única fonte válida de conhecimento, que o egoísmo racional era uma virtude, que o capitalismo laissez-faire era o único sistema político moral, e que o propósito da vida humana era a busca da própria felicidade. Quando A Revolta de Atlas foi publicado em 1957, as reações foram explosivas. Críticos me atacaram ferozmente, chamando-me de extremista e fanática. Mas, novamente, os leitores comuns encontraram nas páginas do livro algo que suas almas ansiavam: uma defesa apaixonada da dignidade individual, uma celebração da mente humana, uma visão de mundo onde ser excepcional não era motivo de culpa, mas de orgulho. Passei o resto da minha vida desenvolvendo e defendendo essas ideias. Dei palestras em universidades, escrevi ensaios, publiquei newsletters. Cada palavra que escrevi tinha um objetivo: mostrar que os seres humanos não precisam viver como animais de rebanho, guiados por líderes autoritários ou tradições cegas. Cada pessoa tem o direito e a responsabilidade de pensar por si mesma, de escolher seus próprios valores, de construir sua própria felicidade. Minha jornada da Rússia comunista para a América capitalista me ensinou que a liberdade não é um presente que os governos concedem, mas um direito que os indivíduos devem conquistar e defender constantemente. Vi o que acontece quando as pessoas entregam sua autonomia em troca de segurança. Acabam sem nenhuma das duas coisas. Hoje, quando olho para o mundo, vejo as mesmas batalhas sendo travadas. De um lado, forças que querem reduzir os indivíduos a meros componentes de grupos, massas manipuláveis que servem a propósitos coletivos. Do outro, pessoas que insistem em pensar por si mesmas, em criar valor através de seu trabalho, em amar e ser amadas não por sua utilidade social, mas por quem realmente são. Minha mensagem permanece simples. Você tem o direito de existir para sua própria felicidade. Você não nasceu para servir outros, nem outros nasceram para servi-lo. Sua mente é sua ferramenta de sobrevivência, e usar essa mente para o máximo de sua capacidade é não apenas seu direito, mas sua responsabilidade moral. O mundo precisa de suas ideias, seus sonhos, suas criações. Não permita que ninguém convença você do contrário. Esta é minha história, mas pode ser também a sua.
A questão que deixo é: você terá a coragem de viver segundo seus próprios termos, de perseguir seus próprios sonhos, de defender seus próprios valores? O futuro da humanidade depende de pessoas dispostas a responder sim a essa pergunta. Eu sou Ayn Rand, e esta é a minha história. Mas as minhas ideias agora são suas para descobrir.